Oi, gente. Estou aqui novamente para a gente bater um papo e o assunto de hoje é mais voltado à pesquisa acadêmica. Então, a ideia é mostrar para vocês as possibilidades para a construção de um artigo científico. Bem, quando eu comecei a fazer pesquisas acadêmicas, eu ainda ficava na dúvida de o que pesquisar, o que é que eu ia fazer, se de fato eu teria que fazer o que meus professores queriam que eu fizesse. E geralmente começa assim, né? Tipo, o meu primeiro artigo, eu lembro que eu fiz uma bibliometria sobre os artesãos, as pesquisas sobre artesãos do Cariri. Enfim, foi algo bem específico e que eu não necessariamente queria me especializar, mas eu fiz porque a minha professora do Programa de Educação Tutorial de Administração, né, o PET-ADM, ela estudava isso e eu fazia parte do grupo de pesquisa. Então, tá, se eu tô aqui, eu tô nesse grupo de pesquisa, nesse projeto, e eu vou ter que fazer alguma coisa alinhada. Então, começou assim, né? Tipo, eu fazendo algo que não era o que eu queria de fato. Mas aí, com alguns colegas, a gente começou a fazer pesquisas que eu comecei a me interessar mais. Por exemplo, na época eu jogava League of Legends, que é um jogo, né, que são basicamente 10 pessoas e um querendo destruir a torre do outro. Era um jogo online. E aí, tá, como é que a gente consegue, olha isso, como é que a gente consegue vincular uma pesquisa acadêmica com uma coisa que a gente gosta? Eu vou falar mais sobre isso posteriormente, mas já se inscreve no canal e dá o like se você gostar do conteúdo, claro. Bem, mas antes de tudo, eu acho que é importante eu falar um pouco sobre o que seria um artigo científico, né? Um artigo científico nada mais é que um documento. É um documento escrito, um relatório sobre uma pesquisa científica. Tem toda aquela metodologia do trabalho científico, né? A gente observa, levanta hipóteses, faz os testes, analisa, escreve os resultados. O artigo científico ele estaria nesses resultados, sabe? Ele é de fato o relatório. Então, a partir dessa definição, né, de um artigo científico, a gente precisa, por exemplo, eu estou observando. Tá, observando o quê? Entendeu? Então, o que é que você está observando de fato? Qual é a sua área? É saúde? É igual à minha área, marketing, engenharia, e aí você começa a observar conceitos, práticas que vão ocorrendo no seu dia a dia. E agora puxando o exemplo do League of Legends, a gente jogava, eu e um amigo meu, e tá, como é que a gente consegue criar um artigo sobre isso? E aí a gente começou a estudar, por exemplo, o varejo. Foi um assunto, tá, será que tem como a gente mesclar varejo com League of Legends para escrever um artigo, vamos pensar um pouco mais. Aí a gente começou comportamento do consumidor. É uma área interessante que tem no varejo, que tem no marketing. Tá, como é que a gente consegue vincular mais ainda sobre isso? Aí a gente chegou a uma conclusão de analisar o perfil e a motivação dos jogadores de League of Legends. Ou seja, a gente conseguiu, por meio de um hobby da gente, né, jogar, mesclar o artigo científico com uma coisa que a gente gosta. Então, já respondendo a pergunta do vídeo central, né, dá para criar artigo científico de qualquer contexto? Olha, eu nunca vi algo que impedisse. Obviamente tem aquela questão de ética, né? Se a gente for entrar em contextos mais delicados, aí precisa de uma reflexão maior, mas eu vejo que sim é possível fazer artigos de diversos assuntos, desde que tenha, né, um sentido, uma validade tanto interna, se tenha sentido o que você está escrevendo, quanto a validade externa. Tem literatura sobre isso,
ou tem algum embasamento, não necessariamente do mesmo contexto, mas que te ajude a escrever um artigo sobre o que você pretende, enfim, tem toda essas reflexões que a gente precisa ter para construir um artigo científico, né? Outra coisa também é o seu interesse pessoal. É muito importante que a gente, de fato, tenha uma motivação para escrever artigo científico de alguma coisa que a gente se interesse, que a gente goste daquilo. Porque, por exemplo, como eu falei, o meu primeiro artigo foi sobre os artesãos do Cariri. E para mim eu não queria fazer aquilo, mas não é que eu não fui assim obrigado, olha, você tem que fazer isso. Mas como eu estava em um contexto, eu estava em um projeto, eu precisava fazer e fui lá e fiz. Eu aprendi muita coisa, aprendi, mas eu vou usar para o meu desenvolvimento acadêmico? Não usei. Tá lá no meu currículo, lá, diz, tem um artigo na revista sobre esse assunto, mas ele foge do meu escopo. É a mesma coisa que a gente estuda, por exemplo, no ensino médio. Vai estudar uma fórmula de Bhaskara. Você vai usar essa fórmula de Bhaskara no seu contexto, no seu dia a dia? Se você não utiliza, é meio que, né? Enfim, tem também. Então, a gente falou agora de interesse pessoal, tem também a relevância e contribuição. Isso é muito importante, gente. Assim, numa estrutura de um artigo científico, a gente precisa ter mostrar essa relevância. Por exemplo, na introdução, eu lembro que sobre a pesquisa do League of Legends, do LoL, falar assim a partir de agora, a gente mostrou, olha, o varejo nesse contexto, nessa área de jogos online está sendo cada vez mais alto. Tem compras, movimentações bilionárias sobre o assunto, no setor, e aí a gente foi mostrando relevância prática, real, que a nossa área, né, o que a gente estava estudando, tinha, de fato, uma, uma relevância. E a contribuição teórica, né, também é muito importante colocar em artigo científico, é que a gente estava estudando o marketing e comportamento do consumidor, as motivações que as pessoas utilizavam para jogar o League of Legends, o LoL. Outra coisa também é disponibilidade de dados e recursos. Como eu falei, né? Quando a gente vai adentrar em algum contexto, a gente precisa analisar isso se é possível. O nosso instrumento de pesquisa foi coleta um survey, né, um levantamento, aplicação de questionários. Mas, por exemplo, se você for entrar em um contexto, como eu falei, da ética, de assuntos mais delicados, pode ser que seja mais difícil você ter dados. Então é importante mensurar isso, ver se de fato é viável a construção do seu artigo científico, né? E aí a gente pode falar das etapas. Sempre é importante, toda vida que você for entrar em um conceito novo, em um contexto novo, você fazer uma bibliometria. Inclusive, eu tenho um curso, eu vou deixar o link desse curso sobre bibliometria e revisões da literatura, vou deixar o QR Code em algum canto aqui, talvez também, para vocês verem, se vocês se interessarem em saber mais sobre como fazer revisões. Mas enfim, puxando o assunto da revisão, ele é muito importante para você ter uma imersão do que você vai estudar. É, eu gosto de jogar League of Legends. Eu não jogo mais, tá, gente? Mas vamos supor que eu ainda goste. E eu vou entrar nesse assunto. Então faz uma revisão sistemática. O que é que está sendo estudado nisso? O que é que está sendo estudado no eXport, né? Sports, que é os esportes eletrônicos. O que é que está sendo visto nisso? Tanto na literatura acadêmica, de fato, como na área profissional. Outra coisa também é a metodologia, como é que você vai aplicar isso? Vai ser um questionário, vai ser um survey, vai ser um estudo de caso, vai ser uma etnografia. A etnografia também é interessante para esses casos, né, de motivação e tudo mais. Mas o que eu quero dizer a partir dessas etapas, né, a revisão bibliográfica, a metodologia, a coleta e a análise de dados, é que é importante saber se de fato você tem recursos, se você tem a viabilidade de estudar o que você quer.
Você pode estudar o que quiser? Você pode. Mas você tem essa viabilidade? E isso não entra somente nesse contexto que depende de você, assim, fazer uma revisão, estudar metodologia, estudar coleta e análise de dados. Mas tem que saber também se tem um alinhamento, por exemplo, se você está em pós-graduação, se tem alinhamento com o seu orientador. Você pode, de forma independente, fazer o seu estudo, mas às vezes é importante estar alinhado com o seu orientador, sua orientadora de pós-graduação, por exemplo. Esses artigos, por exemplo, do League of Legends, eu e o meu amigo, a gente fez de forma independente. Vamos fazer? Vamos. E a gente fez. Mas eu vejo que a partir da pós-graduação a gente precisa, é interessante pelo menos conversar. Por exemplo, professor, meu orientador, você tem interesse em participar dessa pesquisa aqui? A gente vai desenvolver dessa forma. Enfim, conversar com o seu orientador para ver se, ou sua orientadora, para ver se ele ou ela tem interesse em fazer isso. Então, resumindo, a gente precisa é possível, sim, né, fazer um artigo sobre qualquer contexto, mas é preciso saber se é viável. Então, esse é o cerne, assim, desse vídeo, né? Te responder, sim, é possível, mas é viável. Você tem condições suficientes para construir esse artigo científico? Se não tiver, você reflete, busca alternativas para não ir na insistência, sabe, de fazer uma coisa que provavelmente não vai dar certo ou não vai resultar em um artigo interessante, relevante, com uma contribuição de fato importante, tanto na área acadêmica quanto na área assim prática de mercado e tudo mais. Então, eu espero que você tenha gostado, né, do vídeo e qualquer coisa, basta comentar aí se vocês quiserem vídeos sobre outros assuntos da área acadêmica e da área de marketing, basta comentar que eu vou ler com carinho e ver se é viável fazer um vídeo sobre, tá? Então até a próxima, se inscreve aí no canal e é isto.